Como a nossa convidada de hoje sempre fala, buenos dias, buenas tardes ou buenas noites. Independentemente do horário em que você esteja assistindo esse episódio, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marcas Poderosas. E a nossa convidada de hoje é graduada em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduada em Marketing pela Universidade de León, em Guanajuato. Meu espanhol falhou um pouquinho aqui, mas Guanajuato, no México. Experiência internacional. E ela gostou de fazer graduações, viu, pessoal? Ela é graduada em Nutrição pela UniRN e também é pós-graduada em Nutrição Esportiva e Estética pelo Plenitude Educação de São Paulo. Além disso, é atleta de CrossFit, amante de nutrição esportiva e ela não colocou aqui, mas ela é motociclista das boas. Seja muito bem-vinda, Bia Moraes. X. Isso mesmo. Obrigada, Israel. Para mim é um orgulho incrível, uma honra, né, de estar aqui, que foi o meu mentor, né, de Marcas Poderosas, que assim, para mim foi um divisor de águas. E eu fico muito feliz pelo convite. E é Alegria receber noches. você aqui. Buenas noites. Alegria receber você aqui. E hoje a gente tem um sotaque diferente, sotaque pernambucano, sotaque bacana. É pernambucano. Sotaque misturado, né? Porque é Pernambuco, 10 anos morando no México, 10 anos em Natal. Então, eu estou em Pernambuco e aí perguntam, você já está com sotaque de Natal. Eu estou aqui e o pessoal, você é de Recife. Então, assim, é bem misturado. Uma mistura que deu certo. Isso mesmo. Não podia ser diferente. Eu acho que minha primeira pergunta navega sobre essas suas graduações, que eu acho que isso te traz um repertório muito massa para fazer a gestão da sua carreira. Você, que é uma marca poderosa, que se destacou muito na nutrição, que é a sua última graduação. Mas eu queria que você contasse um pouco dessas histórias, né? A ideia era ser administradora, mas aí depois, eu vou vou pro marketing, tentar vou pra contar nutrição. Um pouco mesmo, porque é longa, né? longa essa história. Como é que você chega na nutrição? Vamos lá. Então, na verdade, eu tenho 40 anos, né? Então, assim, a gente falando de 20 anos atrás, eu acho que eu tinha 17 anos quando eu entrei na primeira graduação de administração. Realmente, há tantos anos atrás, a nutrição realmente estava, né? Assim, a gente não sabia se podia comer ovo, pra gente salsicha era bom. Então, assim, é uma época totalmente diferente, né, do conhecimento que a gente tem hoje. Porque a nutrição é um conhecimento que realmente evoluiu em potencial de 100 vezes. É diferente de algumas coisas que a consciência do ser humano comum, exato, para o que é saudável, para o que é importante, para o que é interessante em relação à nutrição, ela é bem recente mesmo. Você falando aqui, eu lembrando da feira que meus pais faziam em casa, nossa. Farinha láctea era saudável. Tudo. Era umas coisas assim, né? Que hoje a gente vê, chambinho equivale a um bifinho. Não sei se você vai lembrar dessa propaganda, que era... Nossa, assim, né? Era um total... Hoje a gente vê e fala que mundo vivíamos, né? Mas, enfim. Verdade. Aí eu estudei a administração. Na verdade, eu queria fazer direito. Mas foi uma época que eu tinha que trabalhar e estudar, né? E a faculdade de Direito lá em Pernambuco, aliás, né? Como toda federal, era aula de manhã, de tarde. E aí eu resolvi colocar a administração, porque era um curso à noite, né? E aí eu conseguia conciliar com o trabalho. E aí assim começou, né? A administração eu acho um curso incrível, né? É um curso que te prepara para todo... Eu acho que todo mundo tinha que fazer ou um curso técnico, alguma coisa, porque realmente é um curso que abre... né, a sua mente, e você tem conhecimentos muito gerais. Exato. Eu sou administrador e eu acho um curso muito valioso. É muito valioso. Muitas vezes desvalorizado pelas pessoas e tudo, mas eu acho um baita curso. Não, com certeza. E aí eu estudei administração e aí fui terminar lá no México, essa faculdade. E aí eu fui, né, assim, com 20 anos, eu disse, eu vou me embora, né? Eu já trabalhava, antes disso eu já trabalhava, né, com eventos em Recife. Eu tenho irmã gêmea, né? E aí eu acho que eu até comentei isso na mentoria. Sim. Que foi engraçado, porque a gente fazia os eventos e era sempre uma coisa diferente, era muito interessante nesse sentido. E a gente começou a ver que nós, gêmeas, a gente chamava muita atenção. Então, São gêmeas idênticas, né? Exatamente. Então, todo mundo queria contratar as gêmeas. E a minha primeira marca pessoal era as gêmeas. Então, aí era, né? A gente já virou uma potência no mundo lá dos eventos em Recife. E aí, eu realmente resolvi... Minha irmã entrou para trabalhar na Red Bull, na época...
ela virou gerente, hoje ela está em São Paulo, gerente de marketing da América Latina, da Nissin. E aí, acabou que eu fui para o México. Então, chegou no México, né? Falava mais ou menos espanhol. Fiz a administração. E aí, gente, foram 10 anos que eu vou tentar dar uma bonita resumida, né? Lá... Marketing, né? Lá? Oi? Lá foi marketing ou administração? Fiz os dois. Eu Fez os terminei dois. lá, Sim. e aí eu estagiei numa empresa, era um broker financeiro, aí eu comecei a trabalhar. Aham. E aí eu comecei a perceber que o México, ele tem uma que a gente até chama, que é malentista, que é um pessoal que valoriza muito o que é de fora. Muito. Então, assim, é incrível. Cultura. A cultura deles é valorizar o que é de fora, né? É diferente, a gente tem um mercado interno muito forte, e eles não, eles importam muito, né? E aí eu comecei a perceber que eu me destacava, né? Eu estava me destacando, as pessoas estavam me conhecendo. E aí já fica uma dica aqui, gente, agarrem as oportunidades. Eu acho que uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, em todos os ramos que eu trabalhei, foi realmente agarrar as oportunidades. Então, na época, eu tive um convite de apresentar um programa de televisão, de música. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá, né? Não sou tão entendida de música, mas eu topo. Agarrou a oportunidade. Agarrei a oportunidade, eu disse, eu vou. E aí tudo bem, aí comecei a fazer as apresentações e tal. E numa dessas apresentações eu conheci o meu sócio, que foi a empresa que eu me associei de eventos. Ele estava organizando o festival que estava tendo, musical, e ele fazia toda a parte de animação, que lá é muito forte. E aí eu entrevistei ele. E aí a gente fez uma conexão muito legal. E aí fez essa entrevista e tal. Ele me procurou na emissora. Eu também, ao mesmo tempo que o pessoal gostou, me chamou para ser comentarista de futebol, né? Porque brasileira. Aí eu disse, opa, vou. Não Massa. entendia muito futebol. Não, mas eu vou. E aí, assim eu fui ficando muito conhecida. E aí, esse rapaz, Gil, ele conversou comigo, ele marcou uma reunião. Aí ele sentou comigo e falou, Bia, é o seguinte, eu estou precisando de uma sócia. Por quê? Eu entendo tudo do operacional de evento, eu gosto de estar lá, mas eu tenho um problema em captação de cliente. Eu sou tímido, eu travo, eu não tenho essa facilidade, desenvoltura de falar que você tem. E aí eu gostaria de saber se você se interessa. Na época, eu tinha um outro trabalho, que eu trabalhava numa empresa que comprava ouro, prata. E aí eles já estavam querendo me passar para outra cidade, me transferir. E aí foi a oportunidade que eu vi, eu disse, não, eu quero ficar aqui em León, eu gostava muito da cidade. E vou entrar nisso aí. Pronto, entrei na empresa, aí eu fiz, eu não quero estar no operacional, porque eu já também à noite, evento, mas eu prometo a você que eu vou duplicar a sua carteira de cliente. Aí ele fez, pois vamos. Aí fui. E aí a gente fez a sociedade perfeita, porque ele era muito do operacional, eu de dia tinha situações de que ele chegava no evento, eu estava chegando no escritório, né? E ele estava chegando dos eventos. E aí eu comecei a captar vários clientes. Então a gente fez lá, tem um rally internacional, né, de carro, e aí eu fechei com a prefeitura. Lá tem um festival internacional de balões, aí eu fechei. Então eu comecei a realmente a fazer bastante, assim, muitos clientes e a coisa começou a fluir. Nesse meio termo, eu comecei a perceber que eu precisava ter uma performance, né? E assim, vamos lá. Aí tem a parte de que agora eu sou nutricionista, mas nem sempre foi assim, né? Então, eu sempre lutei um pouco com o meu peso, eu sempre tive uma genética de ser um pouquinho mais gordinha, eu tenho lipedema, eu sempre tive lipedema, que é uma gordura mais localizada na perna, no braço. Sim. Mas naquela época ninguém tinha conhecimento, e aí eu também bebia, né? Eu era da festa. Então, acabou que eu comecei a perceber que eu não estava evoluindo no meu trabalho, na minha performance laboral, sim, justamente pela questão de ressaca, de cansaço. Então, eu comecei a perceber que eu precisava ajustar o meu sono, eu precisava, né? E eu sou uma pessoa muito intensa, muito intensa. Tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça. E aí, eu disse, não, vou começar na academia. Isso, gente, eu estou falando de 15 anos atrás, né? E aí eu comecei a treinar, comecei a fazer spinning, comecei a gostar, comecei a me sentir bem, comecei a querer melhorar essa performance também. Tudo isso ainda no México? Tudo no México. E aí eu comecei a pensar um pouquinho na nutrição, porque eu disse, então, eu vou ter que comer melhor, né? Eu já não tô bebendo, então vamos lá, vou cortar a bebida, e realmente eu cortei. Buscou um estilo de vida mais saudável. Exatamente. E aí eu vi que isso começou a fazer eu evoluir.
né? Eu comecei a acordar mais cedo, eu comecei a ter mais disposição, eu comecei a me apresentar melhor. Então, eu sempre tive uma postura de fala muito segura. Então, eu comecei a me sentir ainda mais segura, a minha autoestima melhorou. Então, assim, foi todo um conjunto, né? Que aí eu fiz, gente, que coisa genial. Adorei. Vou Foi se estudar. apaixonando pela Me nutrição. apaixonei. Vou estudar nutrição, porque eu quero que todo mundo faça isso e entenda que esse é o caminho. Que legal. Só que isso faz 15 anos. E aí lá era muito precário. Né? Não tinha faculdade de nutrição na minha cidade, eu tinha que ir para outra cidade. Então começaram a aparecer alguns empecilhos, né, que não deixavam eu evoluir. Em resumo, eu morava sozinha no México. No mesmo período, eu capotei com um carro e minha casa pegou fogo. Nossa. No mesmo período. E aí foi quando caiu a ficha. Falou, Bia, pega as tuas coisas e vai-se embora para o Brasil estudar nutrição. E aí eu já vinha de mudar a minha vida do Brasil para o México. Fiz minha vida lá, fiz assim, eu tenho amigos até hoje, que eu tenho, assim, se eu quiser ir 10 dias, eu acho que eu tenho 10 casas para ficar lá, né? Amigos que eu tenho muito carinho, mas aí eu resolvi realmente seguir o sonho de estudar nutrição. Aí eu disse, eu vou vender tudo que eu tenho aqui e vou para o Brasil. Minha irmã morava em Natal. Aí eu disse, eu vou para Natal, porque eu gostava de Natal, achava uma cidade menor, mais tranquila que Recife, Sim. sem trânsito na época. Aí eu disse, eu vou, né? E vim para Natal. Comecei a estudar nutrição. E aí, assim, foi paixão mesmo. Eu já estudava um pouco, né? Sem ser Já antes tinha informações. Já tinha informações, e aí eu entrei, né, na faculdade. E eu cheguei, aí o que aconteceu? Eu já tinha o Instagram, eu acho que eu devia ter uns 5 a 10 mil seguidores, né? Uns 10 anos atrás. Já era um Instagram forte. Já né? era um Instagram forte. Por quê? Olha só como as coisas vão, né, se conspirando para tudo dar certo. Eu, quando vinha passar as férias em Recife, eu tinha um amigo que ele tinha uma loja de suplemento em Recife. E aí ele falava, Bia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas fotos, quando você vier eu te dou uma proteína, você treina na academia, e aí a gente faz essa permuta enquanto você faz umas fotos, posta para mim as coisas no México, eu já tinha uma vida saudável lá. Sim. E aí eu comecei a fazer isso. Tanto é que se você entrar no meu Instagram e ver lá as primeiras fotos, tem eu fazendo o L da live, que era uma jogadinha dele, tinha um hashtag, faz o L da live, enfim. E aí começou por aí. E aí o meu Instagram, o México, o Instagram era muito fraco, mas eu postava no Face, né? Aí ia pro Instagram. No Face eu era já, assim, eu tenho uma página da minha empresa lá, que na época já tinha 10 mil seguidores, já era muito forte. A famosa fanpage, olha aí. Fanpage. Lá É atrás, isso né? mesmo. Mesmo. É. E aí eu tinha lá os seguidores no Instagram também, já tinha um volume bom no Face. Você já e tem aí, um pé na comunicação também. já aí, já tinha, tava... mas assim, muito natural. Sim. Não era uma coisa que foi muito intencional. Quando eu cheguei no Brasil, e aí que eu comecei a estudar nutrição, aí eu recebi um convite de uma empresa de João Pessoa, que foram os meus primeiros parceiros aqui. Mandaram um convite pelo Face, né? O dono da empresa mais velho também, nem usava Instagram. Aí ele fez, Bia, é o seguinte, eu quero que você me cobra quanto para postar os meus produtos. Isso há 10 anos atrás, eu sem entender nada sobre isso. Caramba. Aí eu fiz, nossa, como assim? Aí eu fui conversar, não sei se tu vai lembrar, Fã Matos, que era Lembro de DJ, formatos. Fã. Sim. Fã, eu conheço Fã da minha irmã, né, quando ela morava aqui. Aí Aham. eu lembro que eu falei, Fã, me explica aí, como é que faz isso? Quanto é que eu cobro? O que eu faço? Eu não entendo muito bem dessa coisa de, né, precificação de preço, de Era postagem. um trabalho de influência. Exato. ali. E aí ela fez, não, Bia, você vai fazer lá, montar um documento, mostrar quanto é que você cobra por tantas postagens. Aí eu fiz, tá, beleza. Aí eu fiz lá, eles toparam. Aí eu disse, pronto, ótimo. Aí era uma empresa de produtos naturais. Aí eu fiz, então o que eu vou fazer? Aí eu comecei a entender a intencionalidade das minhas postagens. Perfeito. Porque eu tinha acabado de chegar em Natal. Ninguém me conhecia. Todo mundo conhecia minha irmã gêmea. Era engraçado, porque às vezes eu ia nos lugares, oi, Cacau. Aí eu dizia, não, eu sou a irmã gêmea dela. Ninguém acreditava, achava que eu estava tirando onda. E assim, eu não era nada conhecida. E eu disse, eu vou tentar pegar, então, essa marca era de uma pessoa, mas vendia aqui. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de postagem, bem assim, sabe? Bem sem muita Sim. estrutura, nada, há 10 anos Bem atrás. orgânico, bem eu natural. acho que nem story tinha na época, 10 anos atrás. É a história de 2016. Então foi logo que Logo no comecinho que dos começou, stories. exatamente. E aí foi quando começaram a aparecer. E aí eu entendi que aí eu comecei a ser mais intencional. E eu falei, pronto, na época eu já tinha uns 20, 25 mil seguidores, né? Hoje eu tenho 90. E sempre muito orgânico, porque aí eu fiz, tá bom, então eu estou estudando nutrição, então todos os meus parceiros eu só vou aceitar que tenham relação com saúde.
Aí isso eu fiz. Então começaram a chegar várias propostas. Você foi filtrando os parceiros. Fui filtrando os parceiros. Até porque naquela época não tinha muita blogueira, né? Sim, que a gente sim. chamava de blogueira, de digital influencer. E é legal que você tenha essa visão hoje, que é a visão geral, todo mundo tá ali entendendo que as marcas parceiras têm que ser alinhadas com propósito, com visão de mundo, aquela coisa toda. Exatamente. E é legal que de uma forma muito intuitiva, você já fez esse filtro, né? Isso Foi uma coisa muito intuitiva. muito legal. E muito eu massa. sempre, eu não estudei jornalismo, né? Também, né? Já não tinha nem tempo, né? Já não tem mais Já tava espaço, com já muita deu, né? graduação, né? E eu lembro que aí uma das coisas que eu fiz um projeto foi um programa, foi um quadro, Mais Saúde, no programa de Juliana Selle. Aquele programa acho que Mais Mulher. Lembro desse programa. E era eu e Lorena Brasil, uma vez na semana. E eu lembro que Pedro, o produtor, uma vez ele falou pra mim: "Ah, a Juliana vai entrar de férias, Bia, você não quer apresentar?" Aí eu olhei pra Pedro e disse: "Pedro, não existe a possibilidade de eu sair falando." Aí ele disse: "Não, mas você vai ler." Aí eu disse: "Pedro, mas assim, você entende que eu não decoro fala pra falar. Eu venho e falo o que eu sinto." E é o que eu faço. Fala com o coração, né? Falo com o coração. Então, Isso uma faz a das diferença, coisas viu? totalmente diferente. Eu acho que... E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é domine todas as técnicas, né? Mas ao tocar o coração de alguém, seja apenas uma alma humana, né? É mais ou menos assim a frase. E eu acho que você vem numa pegada de de tanta naturalidade, de tanta autenticidade. Eu que já te conheço um pouco melhor, e sei que é isso que conecta. E eu sei que é por isso que tem muitos admiradores da marca, Bia, da pessoa, Bia, e da profissional também. Isso é muito legal. E hoje eu tô conhecendo a história, os bastidores, e tá muito justificado. Só por esse começo da tua fala aqui, já dá para entender que isso vem te acompanhando desde uma época em que você nem nutricionista era, hein? Exato, porque eu acho que assim, é como você falou do propósito. Independente dos meus propósitos, porque realmente o propósito ele vai mudando, né? E nos eventos eu achava muito legal, porque eu via a satisfação dos meus clientes no evento, quando, ai, dava tudo certo. Nossa, eu sentia uma gratificação, sabe, eu ficava tão feliz, mas aí eu dizia: "Ah, mas isso é um momento da vida dele. Quando eu for nutricionista, eu vou fazer parte da história." De uma Exato. mudança muito mais, transformação, de né? uma transformação. E isso, para mim, era um propósito que eu dizia: gente, eu quero fazer isso. Eu quero que as pessoas realmente entendam o caminho, né? Que na nutrição não é só calcular aquela dieta, entendeu? Perfeito. Então, eu realmente queria levar a nutrição para algo muito mais global, que envolve muito mais coisa, que é realmente hoje o que eu vendo. Porque não é só uma consulta, é uma experiência. Então, é aquilo que você falou. Então, as pessoas me veem falando o que eu falo, o jeito que eu falo no Instagram é o jeito que você vai me encontrar no consultório. E eu acho que uma das coisas que eu gosto de frisar bem é que a gente precisa evitar para os nossos clientes, lembrando, né, sempre que os meus pacientes são os meus clientes. Claro. Com uma Dá pra vendedora nata. dá pra usar esse Exato. termo, sim, não tem problema. Eu tenho que evitar o quê? Frustração. Então, quando você tá lá no Instagram, que hoje em dia é, né, o canal de contato, né? Muita gente chega até você pelo Instagram. Ah, cadê? Quem é o contato dela? Manda o Instagram. Isso. Então, quando a pessoa chegar lá, ela vai ter uma noção de quem você é. Tem o que eu chamo de previsibilidade de marca. Exato. Quando eu já tenho a sensação de te conhecer antes mesmo de te cumprimentar, de entrar no teu consultório, de entrar no teu ambiente. Quando a sua marca é muito bem comunicada, ela transmite essa sensação de Exato. previsibilidade. E aí tem um ponto que eu acho que é fantástico, e você usufrui disso, porque isso gera conforto e segurança. Imagina só, eu vou no teu consultório, mas eu não sei o teu senso de humor, eu não sei os teus hobbies, eu não sei como me conectar com você. Então eu vou chegar naquele ambiente, mesmo sendo um cliente, mesmo sendo alguém que está pagando para estar ali, eu vou chegar ali pisando em ovos. Porque eu não sei. Não sabe o que esperar, não sei até onde posso ir, não sei o que posso falar, o que vai ser interessante ou não. E até que a gente se conecte de verdade, demanda algum tempo. Mas quando eu já chego com essa previsibilidade, eu cheguei aí, adoro a sua moto, eu gosto disso, você esteve em tal lugar, e isso já gera uma conexão. Gera muito. Instantânea, né? E não gera frustração. Porque eu sinto que as pessoas, quando você cria um personagem na sua rede social, você não sustenta. E aí eu acho que também tem um filtro. Porque aí alguém que já entendeu quem você é muito bem e ainda assim te escolhe,
você já Nossa, passou já em todos é os crivos que exatamente, essa já pessoa é precisa. isso. E eu acho que é o nosso papel, né, como o papel do dono da marca, né? Eu estou vendendo a minha marca, né? Perfeito. Estou posicionando ela, então é o meu papel fazer essa questão, como você falou, de eu lido com pessoas há muitos anos. Então é engraçado porque eu costumo dizer que não era na área de saúde, mas a minha vivência que eu tenho e lidar com pessoas diferentes me fez ter muito sucesso na área de saúde, porque na área de saúde é como você falou, eles sabem o que eles estão esperando quando eles chegam no meu consultório, mas eu não sei o que eu estou esperando. Verdade. Porque eu atendo pessoas de várias idades, com diversos problemas que eu preciso resolver. Então, tem pessoas de diversas personalidades, né? Então, é essa conexão que você faz. Então, é uma coisa que eu sempre dou a dica é você, principalmente no começo, né? Eu estudei, fui laureada e era uma coisa que eu também sempre mostrava muito, porque assim, eu venho de ser digital influencer. Então, eu não queria ser uma digital influencer que as pessoas não dessem credibilidade porque não tem o conhecimento Boa. científico. Então, eu batia muito na tecla, inclusive quando eu sentei com o reitor da UniRN, da Sim. Ladier, aí eu pagava, né, a faculdade, e quando chegou na minha faculdade, eu disse, eu vou fazer parceria. Aí eu sentei com ele e eu fiz, olha, eu vou ser a melhor nutricionista dessa cidade. Aí ele riu, aí eu fiz, eu vou ser laureada, e você vai estar lá para entregar para mim. Olha E aí. eu fui laureada. Profetizou. Profetizei, fui lá e fiz. Então, assim, eu realmente corri muito atrás. E aí eu falava muito isso. Então, eu tive pacientes no começo que falavam, eu escolhi você porque eu sei que você foi laureada, eu vi suas publicações, eu sei o quanto você tem conhecimento e, fora isso, eu amo sua energia, eu quero estar com Sim. você. Gente, acontecem Que são os coisas. verdadeiros São os motivos. Você verdadeiros sabe como é que é motivos, isso. com certeza. Biazinha, eu tenho que saudar a nossa audiência aqui. Pedir desculpa pela voz, que não tá 1000% hoje. Mas, em nome da nossa constância, de ter episódios novos, toda terça-feira às 19 horas, estou aqui um pouquinho anasalado, mas vai dar pra gente bater esse papo. A voz que você mais vai ouvir hoje é essa, desse sotaque maravilhoso da Bia Moraes. Então não se preocupem, mas já convido vocês a deixar o like nesse episódio, né? São os primeiros minutos e você já viu o quanto ele vai ser rico. Além disso, curta, se inscreva no nosso perfil, ative o sininho, porque toda terça-feira, às 19 horas, tem uma marca poderosa aqui comigo contando a sua história, os bastidores, as estratégias que foram utilizadas para que a gente se tornasse esse sucesso, né? Para que a gente possa descobrir o que essa turma boa fez e que deu muito certo, para que a gente possa se inspirar. E hoje quem vai compartilhar a história dela com a gente é Bia, que está aqui comigo, já de uma forma muito generosa, contando um pouco da sua trajetória ali até chegar na nutrição. E aí eu gosto de fazer sempre essa pergunta, especialmente para profissionais de saúde, Bia. Quais foram as estratégias comerciais do começo? Porque, vamos lá, vamos recapitular. Tu é recém-chegada na cidade, então, por mais que você já fosse super desenvolta, já com um nível de maturidade e vivência de mundo super legal, tu era recém-chegada numa cidade em que sua irmã morava, você ainda não tinha muitos amigos, ainda não conhecia muita gente, e vem e se forma aqui. Como é que você enxerga o que eu chamo do dia zero? Vou me formar, vou ser laureada, ou seja, tu estudou pra caramba, tu se dedicou no processo de formação, mas e aí? Chega o mercado de trabalho, que muitas vezes é ingrato com o profissional que é laureado. Às vezes esse cara que é super técnico na faculdade, ele não consegue ter um êxito comercial, ele não consegue ter um êxito de carreira. E você vem para um lado que é o que se espera. É o que se espera do profissional que é super técnico, super inteligente, que a gente vê se destacando ali nas cadeiras na faculdade e você deu muito certo. Mas como é que foi o primeiro momento, os primeiros passos? Ó, os primeiros passos. Então, vamos lá. Né? Muita gente sai da faculdade, primeiro que a gente não tem nenhum contato com questão de vendas, essas coisas, né? Eu já tenho, né, a questão da experiência, mas eu já era mais velha, né? E eu sinto isso, muita insegurança do recém-formado, porque eu via muito assim, eu contratei eu peguei uma sala, né? Eu aluguei uma sala para mim o mês inteiro. E
Eu lembro que na época... Já acreditando, né? Já acreditando. Eu disse, a sala, inclusive peguei ela no cimento. Primeiro que eu achei um local, que é né, o Sunset, que eu atendo até hoje, né? Olha no só. meu coração. Legal. Eles estavam acabando de fazer. Eu conhecia um dos donos, né? Porque ele é empresário e eu já tinha feito uma parceria com a marca dele. E ele falou, tem uma sala que é a sua cara. Aí eu olhei o local, eu conheço ele. E aí eu vi que o beach tênis era um esporte que estava crescendo, né? Há 5 anos atrás. Aí eu fiz, eu vou pegar essa sala, eu vou reformar e essa sala vai ser minha. E aí uma das estratégias era justamente eu ter muitos horários. Porque o pessoal, né, tem uma estratégia que é agenda lotada. Gente... Gerar escassez, aquela coisa pois toda. eu fui ao contrário. Eu Tô disse, disponível. atendo A hora de que você 6 quiser. horas da manhã até 10 horas da noite, sábado, o dia inteiro. Era isso. O pessoal falava comigo, eu não tinha assistente na época. Hoje eu tenho assistente, mas na época eu não tinha. Eu falava, tem horário, tem hoje. Tá horário, tá horário. Então, assim, eu comecei a dar muita disponibilidade. Então, as pessoas começaram ok, vamos, eu quero para ontem. E é aquela coisa da oportunidade. Porque a gente fica com essa ideia de dizer, eu vou gerar isso para o cliente, para ele achar que eu tenho uma agenda. Não, se o cliente está vendo, minha vida é exposta, todo mundo viu que eu acabei de me formar. Então, eu vou lotar minha agenda, mas vai ser com trabalho, na raça. E eu via muita amiga, vou alugar a sala 2 períodos. 2 vezes na semana. Eu digo, não, a minha sala, nem que eu não tenha paciente, mas eu vou para lá. Eu ia para lá, Israel. Gravava story, fazia vídeo, falava, gente, aqui, venham conhecer. E assim, no primeiro mês, eu assim, super... Aí eu dizia, como é que eu vou pagar esse aluguel? Será que vai sair os meus custos? Saiu e assim, perfeitamente. E aí, no primeiro mês, eu vi, isso, lógico que a gente tem, né? Coisas que vão acontecendo e que a gente vai evoluindo. Fiz um pequeno estudo também de mercado para saber valores. Então, mas assim, eu fiz a parte mais difícil, né? Eu fui, que é aquilo que a gente estava conversando antes, a questão dos processos. Eu não fiz processos. Eu fui, meti a cara. Me formei em fevereiro. Mas às vezes, Bia, a coragem vale mais do que o processo. Às vezes as pessoas ficam nesse movimento de lapidação eterna. Não fica nada perfeito, porque nunca vai ficar. E elas nunca vão se sentir prontas para se lançar como você fez. Eu acho que essa ousadia é o que falta em muita gente que é boa, mas não tem coragem. Exatamente. E aí foi isso mesmo, foi coragem. Eu fui com a cara e a coragem e eu disse, eu vou fazer o que eu amo. Eu acho que também o propósito, você fazer o que você gosta, já ajuda muito. Já é muito mais leve, né? Muito mais leve. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer do que eu faço. Então, realmente, o trabalho é cansativo mentalmente, óbvio. Mas é muito gratificante, sabe? É um cansaço diferente quando você está trabalhando no que você não gosta. E eu tenho a sorte de sempre fazer as coisas que eu gosto, né? Eu sempre trabalhei realmente com gente, que é uma coisa que eu gosto. Então, isso eu acho que foi um desafio meu para mim, eu sou uma pessoa que eu não me corrompo, né? E eu realmente não faço nada que eu vou por modinha, né? Eu acho que assim, a gente da área de saúde, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter a ética em primeiro lugar. Então, para mim vem primeiro a ética, depois eu venho o que tá em alta, o que está acontecendo, então eu vou estudar sobre aquilo. Mas por exemplo, eu lembro que no começo eu via muitas nutricionistas ou nutricionistas fazendo desafios, que tem até hoje. Isso. Eu sou uma nutricionista que eu nunca fiz um desafio. Desafio 21 dias. Desafio 21 dias, famoso, né? Desafio emagreça assim, não faço. Não faço. Mas dá certo? Dá, mas para mim não dá, porque realmente eu gosto... O meu objetivo era transformar a vida da pessoa. Então, eu queria criar conexão. Então, minhas consultas, no começo, eram 1h30. Hoje, uma consulta nova comigo é 1h30. E eu tenho os meus pacientes de retorno que duram 1 hora. Minha assistente faz, por que esse paciente aqui tem 1 hora, esse aqui tem meia hora? A Nutri tem seus preferidos. Eu disse, porque eu conheço esse paciente há 3 anos. Sim. Ele vem para cá e a consulta dele de retorno é uma consulta de retorno que vai durar 1 hora. E se eu tiver 1h30, se eu tiver meia hora vazia depois, a consulta dura 1h30. Sim. Até eu tiver um tempo do próximo paciente. Então, eu criei uma conexão com os meus pacientes, que eu tenho um paciente até hoje. Desde 2021 que eu comecei a atender. Pergunta que quem está nos assistindo aqui, que é nutricionista, ou que está entrando no mercado, está estudando de repente ainda, deve ter.
E eu acho que é uma dor de muita gente. Como fidelizar um cliente num cenário de tanta competitividade que é o que a gente vive hoje? Dar justamente isso. Dar você ser humano. Porque o que acontece? As pessoas agora, elas querem clientes novos. A minha consulta nova é mais cara. Sim, E a consulta de acompanhamento é quase metade do valor. Não, se você falar em valor, realmente eu vou ganhar menos. Só que é um paciente que ele é fiel. É um paciente que ele fala de mim. Gente, eu tenho uma publicidade dos meus pacientes, eu nem peço. Eu já falei isso para você, né? sim. Eu criei momentos com os meus pacientes únicos, né? Como a foto no espelho. E os pacientes me cobram Tem isso, rituais, né? vários rituais únicos, o parabéns na folhinha. Então, eu criei vínculo com meus pacientes. Então, meus pacientes, eles não são só os meus clientes, são meus amigos. Hoje eu costumo falar que se eu for fazer uma festa de aniversário e for chamar todos os meus amigos, gente, é impossível, porque eu considero todos os meus pacientes amigos. Então, eu fico naquele dilema, porque realmente eu criei conexões muito íntimas. Então, assim, eu sei que isso é complicado, né? Porque chega um momento como é hoje em dia, que eu não tenho Sim. quase espaço na minha agenda. Disponibilidade. Mas é uma coisa que eu amo fazer. Eu gosto do online, eu gosto do digital, que daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Mas eu não consigo. Os dias mais felizes para mim são os dias que eu atendo. Eu abro a minha agenda, eu vejo os pacientes que vão estar no meu consultório, eu fico feliz, porque eu lembro de cada um, eu sei que eu vou escutar uma história, que eu vou vibrar junto. Eu já vibrei gravidez, né, de pacientes que estão buscando engravidar, de emagrecimentos incríveis, que eu tenho cases, assim, surreais de sucesso. Então, são pacientes que eu consegui transformar a vida. Então, eu acho que quando você cria essa conexão com o seu cliente, com o seu paciente, não só na área de saúde, eu acho que em todas as áreas, é um CPF ali, né? Não é apenas uma pessoa. Então, assim, é uma pessoa única. Então, você precisa tratar o seu paciente sempre como único. E às vezes as pessoas querem inventar a técnica da moda, dar uma receita de sucesso, fidelização, aí tem aqui 3 dicas e tal. E você falou algo que é o que não sai de moda, é o que funciona, que é fazer uma entrega dedicada, com carinho pelo que você faz, com carinho por quem está confiando no seu trabalho, com muito respeito, com muita ética, com muita dedicação profissional. Eu acho que isso é insubstituível, né? Exato. E como você falou, eu acho que uma coisa que também segura muito é que o paciente, ele vai para mim, ele já sabe quem é a Bia Moraes. Né? Independente da minha marca ser forte, tudo bem, mas eu tenho você vai no meu Instagram, você descobre muitas coisas minhas, coisas da minha personalidade. Então, é como você falou, a pessoa vai lá, ela já sabe, é lógico que eu tenho um jeito de lidar com cada paciente, porque cada paciente tem o seu jeito também. Mas é uma pessoa que sabe como eu sou, quantas vezes chegou lá, no fim da consulta, disse, nossa, Bia, eu esperava isso e você é incrível, e sua energia, a mesma energia que você transmite é a energia que você tem lá. Então, assim, são coisas, e eu realmente escuto os meus pacientes. Eu vivo a história com eles. Então, eu acho que essa questão também de autenticidade, eu sou muito autêntica, né? Tudo que eu faço, eu sou muito autêntica. Uma coisa que eu falo, eu não sou polêmica nas redes sociais. Sim. Eu ia até falar Porque disso, eu ia até falar de Instagram. Conclua sobre a polêmica, que eu tenho uma perguntinha pra ela aqui, galera, sobre o Instagram. A audiência da Bia é super engajada. Eu tenho várias perguntas pra ela revelar aqui pra gente. Vamos lá, me conta. sobre polêmica. Eu tenho 40 anos, né? Então, eu vivi muito essa mudança, né? Tu tem quantos anos, Jael? 37. 37, eu sou mais velha que você. Então, vamos lá, a gente viveu, né? Sim, O mundo, ele é bipolar. sim. Né? A gente sabe que tem uma bipolaridade absurda. Ou você é contra, ou você é a favor. Não existe você ser meio termo, de você não existe mais isso aí. Então, o que é que eu comecei? E eu sou uma pessoa que eu gosto de observar. Então, eu comecei a observar. Eu disse, eu não vou pelo caminho. Eu tenho colegas que são muito polêmicos. Eu acho legal, eu acho que você tem que se identificar. Né? Eu acho que você tem aquilo que eu falei de autenticidade. Isso. Então, eu não sou uma pessoa polêmica nesse sentido. Então, eu não vou polemizar no Instagram. Então, uma coisa que eu tenho muito cuidado são as minhas falas. Então, apesar de eu ser muito natural, mas eu sempre tenho muito cuidado com o que eu falo, porque, como eu falei, a gente tem vícios da nossa geração Sim. que não cabem mais, né? A gente fala coisas, às vezes,
que a gente fala com naturalidade porque a gente viveu isso. Foi aprendido, foi meio configurado para isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Então, como eu falei, eu tenho pacientes de todas as idades, de todas as orientações sexuais, de tudo, de tudo. Pacientes, enfim, com ideologias diferentes, com problemas diferentes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu não tiro foto, que ele não gosta de se expor. Eu tenho paciente que gosta de se expor. Então, assim, eu atendo diversas pessoas. Então, eu não posso ser uma pessoa polêmica. Porque Claro. hoje em dia a gente, Você vai sem ferir alguém, querer, né? exatamente. Então, eu acho que eu cuido muito da minha fala, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. A gente está vendo aí essa coisa do feminicídio que vem acontecendo, do machismo que está à tona. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Acho que tem demandas novas no mundo e o cuidado e o respeito é imprescindível, né? E o que a gente enxerga, pelo menos o que eu enxergo hoje, é que muita gente, de uma forma, às vezes até ingênua, tenta lacrar ou tenta dar uma opinião sem ter profundidade sobre aquele assunto só para ter atenção na rede social. Eu acho que a gente vive num formato de sociedade que está cada vez mais carente, Com certeza. precisa dessa atenção e faz de tudo para tê-la. E Exato. isso acaba se E tornando um é a problema. E busca. muitas vezes essa busca é uma doença para o profissional. Porque esse cara que está carente e está buscando atenção, ele também é um profissional. Ele não faz ideia do quanto ele está ali deixando um rastro de percepção negativa. Simplesmente para fazer uma lacração, simplesmente para chamar uma atenção, para ter engajamento. Exato, que é a história da viralização, né? Que eu falo muito isso, que é uma das coisas que eu vou abordar, que é a questão dos profissionais quererem viralizar. Ai, porque meu vídeo viralizou. A custa de quê, A né? custa de quê? E quantos clientes ou pacientes você recebeu por essa viralização? Pode ter certeza que dependendo do vídeo que viraliza, então eu vejo, por exemplo, eu tenho uma veia cômica, né? O pessoal fala, é porque eu acho que eu sou espontânea, falo uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali, não tenho problema de postar o cabelo todo descabelado lá no CrossFit, eu ando de moto, enfim. Tem umas, mas assim, aquilo ali eu tenho um limite, né? E aí, assim, eu não sou aquela pessoa, eu vejo muito profissional da saúde gravando muito vídeo engraçado. Ele não é engraçado, ele tá fazendo porque ele quer viralizar. Mas aí, eu tenho relatos de colegas, né, que foram por essa via e depois viram que não estava dando certo. Então, um profissional, ele fica se frustrando nessa busca de viralizar, em vez de ser autêntico e conexão. É Tem isso, uma frase gente. que eu gosto muito, e essa é minha, eu posso dizer que a melhor estratégia é ser você mesmo. Desde que você saiba quem é. Então, essa autenticidade que a gente tanto fala aqui, ela vem muito acompanhada do autoconhecimento. A gente precisa se entender bem, se enxergar com profundidade, com clareza, para depois ensinar para o outro sobre quem nós somos. Porque, na verdade, o processo de construção de marca, o processo de gestão de uma marca, é a marca afirmando para a sociedade quem ela é, como ela pensa, no que ela acredita. Esse é o movimento. E quando as pessoas se sentem seguras, quando as pessoas compreendem isso, é sinal que essa marca tem feito um bom trabalho de comunicação e conscientização. O processo é esse. Hoje, as pessoas sabem que Bia gosta de moto, as pessoas sabem que Bia é crossfiteira, as pessoas sabem que Bia é uma baita nutricionista, e esse é um êxito da sua comunicação. Exatamente. Estratégica ou não, eu sei que foi estratégica, mas estratégica ou não, as pessoas aprenderam isso com você, nos seus canais. Não foi Exato. aleatoriamente. Então, existe um movimento coordenado seu para conscientizar as pessoas sobre Bia. E isso torna você o que a gente chama de marca poderosa. Que no Exatamente. conceito de uma marca poderosa é justamente esse, é quando um grande grupo de pessoas tem clareza sobre o significado dessa marca. Exato. Esse é o movimento. E essa questão de você ser você, porque hoje a gente faz cursos de oratória, a gente faz cursos de como falar, mas nada adianta. Primeiro que se você falar de algo que você não acredita. Então, sempre que eu abro a minha câmerazinha, primeiro que, para mim, o que eu falo na câmera é o que eu falo aqui pessoalmente para todo mundo. Então, não tem, sabe, demagogia, é aquilo ali, né? E aí, o que acontece? Eu vou falar de algo que eu gosto, que é algo que eu vivo. Então, você tem que começar a fazer isso. As pessoas, às vezes, querem criar um personagem, né? E aí, eu acho que isso aí a pessoa se perde. E engraçado, que na época da minha blogueiragem,
que eu estudava nutrição, eu fazia provador. Sim. Provador, era Moda. modelete, exatamente. E aí eu fazia meus provadores e eu lembro que as pessoas brincavam muito porque eu pegava o provador, a câmera, chegava na coisa e fazia, isso era, todos os meus vídeos E um vício começavam, de linguagem, E aí as pessoas começaram a brincar. Aí eu não parei. Porque eu disse, que legal, as pessoas estão tirando onda, mas no fundo, quem é que faz isso? Ninguém. Então Virou a sua marca ali, Exato. Né? Tem uma paciente minha que lembrou que na época, sabe, é uma pantalona, não sei como é que chama o nome, mas eu falava boca de sino, que é da nossa época, que era a calça com... Aí ela um dia foi no consultório, ela, menina, tu lembra quando tu fazia provador que tu chamava a calça, eu esqueci até o nome, de boca de sino, que aí eu disse, pois é, tá vendo? E aí eu lembro que eu ia na loja e disse, olha, deixa eu falar uma coisa, eu não gravo história para postar depois. Me fala aqui, outra, eu não sei a cor magenta, não. Isso aí eu não vou saber dizer, eu tô aqui para mostrar a sua roupa. E outra, o público tá lá pela sua opinião. Exatamente. Então, assim, tem que ser natural. Tanto é que quando eu tinha o quadro com Lorena, eu lembro que Bruna Simonetti era que fazia a nossa produção. Aí ela dizia, meninas, você tem que falar isso, isso, isso. Aí eu olhava pra Bruna e disse, Bruna, não vai ser com essas palavras, tá? Ela, não, tudo bem, pode ser com suas palavras. Eu disse, não, então com minhas palavras vai dar certo. Aí vai rolar. E aí as coisas vão fluindo. Eu acho que tem essa questão de você se conhecer, né? Uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, até uma estratégia nutricional, que é você tem que saber, primeiro, duas coisas. Quais são as suas prioridades, né? Na questão da construção da sua marca. A minha prioridade, por exemplo, em tudo na vida, gente, tudo na vida é construído de acordo com a sua prioridade. Sua prioridade é emagrecer? Pronto, então você vai fazer isso, isso e isso para emagrecer. Sua prioridade é ganhar dinheiro? Então você tem que trabalhar. Vai trabalhar para ganhar dinheiro. Então, eu acho que sua prioridade ela tem que estar bem definida. Então, a minha prioridade é criar uma marca poderosa. Então, a sua prioridade é essa. Então, a sua marca, por exemplo, a minha, Bia Moraes, é uma marca pessoal, não é um produto, sou eu. Perfeito. Então, 24 horas eu estou trabalhando para fortalecer a minha marca. Então, é 24 horas, não é só no consultório, é com todas as pessoas que eu falo, são as pessoas que trabalham ao meu redor, são as pessoas que me veem na rua, eu sou... Então, eu acho legal você falar isso, Bia, porque você foi citando os exemplos, as pessoas que eu me relaciono, as que encontram comigo na rua, e você não fala do digital. E hoje muita gente que vai para a rede social, que vai para essa ideia de desenvolvimento de marca, acredita que a marca da gente é só o nosso perfil no Instagram. E lógico que não. Por onde nós passamos, nós deixamos um rastro de percepções. E a sua marca está na mente do outro. É o que o outro acha sobre você. E você deixa percepções por onde passa. Então tem que ter cuidado, e eu falo assim, em todos os pontos de contato que você tem com as pessoas. Não só na rede social, não só nos seus stories, mas no dia a dia, na fila do supermercado, na festa, na academia, no esporte, no ambiente de trabalho, em todos os lugares. É aquela mentalidade, gente, eu tenho 1.000 seguidores, eu tenho 2.000, não importa, você tem que achar que você tem 100 mil, 200 mil, então você tem que agir como se todo mundo te conhecesse, que é uma coisa que eu vivo, mas no começo era meio assustador, porque eu chegava, por exemplo, já aconteceu de eu ir numa loja de marca de biquíni, e eu com uma amiga conversando, aí eu disse, eu vou comprar esse e tal, e a vendedora... leva esse aqui e tal. Aí a minha amiga faz, Bia, ninguém aguenta mais, você só usa aquele biquíni. Aí a vendedora, eu já sei até qual é. E aí me mostrou o biquíni, ou seja, ela lembrava, porque ela me segue no Instagram, ela me vê. Quantas vezes, gente, eu ando de moto, todo mundo me conhece na rua, eu chego e falo, imagine, eu fazendo uma barbeiragem na moto e o povo lá, né? Então, assim, gente, vocês têm que agir como você, assim, você tem que agir que a sua marca é 24 horas. Então, é o jeito que você fala com as pessoas, tudo. Mas eu tenho umas dúvidas para você sobre o Instagram. Vamos lá. Você falou aqui, age como se você já tivesse 100 mil pessoas e tal. Você tem um perfil que só cresce nas redes sociais, tem uma audiência já super engajada. Para quem não tem tudo isso ainda, qual é a principal recomendação? É a frequência. Como é que você lida com tantas atribuições, com uma agenda super cheia? Você hoje chegou aqui e falou, Israel, hoje não postei nada, foi super corrido, mas cheguei na hora aqui e tal. Como é que você lida com tantas atribuições e ainda assim consegue ser produtiva numa rede social que é tão importante para a tua imagem, para o fortalecimento dela? Uma coisa que eu fazia, eu criava sempre rotinas,
né? Então, assim, quem me acompanha, minha cachorrinha, que, por exemplo, está morando com minha mãe. Então, eu tinha umas rotinas no dia que eu queria mostrar as coisas, aquela coisa de conexão. Então, eu mostrava muito minha cachorra. Então, o público que gosta de cachorro ficava esperando aparecer. Tanto é que aconteceu já na pandemia, eu andando com Pipoca, né, minha cachorrinha, na rua e o povo gritando, Pipoca. Aí quando eu chegava, eu reconheci você pela sua cachorra. Então, eu começava, as minhas postagens são sempre criando realmente conexões. E criar mesmo, porque uma vez eu estava conversando com Gabi, né, da Taon, que faz a minha Vou dar um mídia. abraço pra ela, né? O Gabi é Vamos, super Gabi. querida, super competente. Gabi, Exatamente. quero você aqui, viu? Vamos contar a sua história também. Ela também é da turma da Marcas É Poderosas, verdade. exatamente. E aí, Gabi falou, Bia, não fica repetitivo você falar, porque tem gente que não escutou e tem gente que quer que seja repetitivo. Isso. Então, uma coisa que eu faço sempre, por exemplo, os meus vídeos do treino. Então, eu acho que você, para começar, você tem que mostrar quem você é. Então, para mostrar quem você é, você tem que mostrar as coisas que... E eu acho, uma das coisas que eu falo, eu acho que você tem que fazer uma lista dos pontos fortes que você tem e dos pontos fracos. Então, você vai mostrar sempre os seus pontos fortes, gente. E aí, você vai trabalhar nos seus pontos fracos. Eu vou dar um exemplo, que aí não vem na rede social, mas aí você pode utilizar. No México, eu aprendi espanhol, né? Hoje eu falo perfeitamente, só que eu tinha dificuldade para falar números. E eu, quando trabalhei na empresa que comprava ouro, prata, eu comprava, né? As pessoas chegavam, me mostravam, eu fazia o orçamento e comprava, e eram valores altos. E aí eu lembro que a menina que trabalhava comigo, ela dizia, Bia, os seus números não são legais. Você passa tanta segurança falando, mas os seus números, como não é, você não fala tão bem os números, né? E aí eu acho que você devia melhorar isso. E eu aceitei uma crítica super construtiva, Miriam, a queridíssima. E aí eu fui para casa, Israel, eu lembro que era uma quinta. Final de semana, minha gente, eu passei horas lendo os números. E aí eu escutava, naquela época eu tinha que ir no YouTube, não tinha muitos. Eu marquei com ela, eu disse, olha, eu vou falar vários números e você vai me corrigir. E eu vou falar perfeito esse número. Então, assim, era uma falha minha que eu tinha que corrigir. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que fazer repetição. Então, eu tô falhando nisso. Eu vou repetir, que é uma coisa que isso é tudo na vida, viu, gente? Até com a dieta, né? Então, assim, você já identificou esse erro, então você vai fazer até você fazer direito. Perfeito. Então, eu acho que no começo você tem que fazer coisas naturais para que não fique forçado, para que não fique cansativo, para que você... Gente, é que nem, vamos lá, escovar o dente. Você não escova o dente todo dia? Você lembra que você escovou o dente? Você não faz assim, o que eu fiz de manhã? Escovei o dente. Não. E pra quem não tem o hábito, Bia, pra quem, eu acho criar o hábito. Assim como na dieta, né? Poxa, agora eu vou ter que pesar o meu alimento, que eu acho que faz parte do processo, né? Especialmente pra quem tá levando mais a sério aquilo ali. Como é que se cria esse hábito? Como é que você consegue introduzir um novo hábito? Eu acho até dentro do teu repertório de nutrição também, mas trazendo também para esse lado da comunicação. Essa questão do Instagram é engraçado, porque se você parar para pensar, nossa geração não tem hábito de nada disso aqui, né? Então, assim, a gente realmente aprendeu, porque vocês, nova geração, vocês têm uma coisa muito a favor, vocês nasceram com isso aqui na mão. A gente não, nativo, gente, né? Isso aqui era orelhão, eu sou da época de orelhão, de fichinha de orelhão. Então, assim, eu criei o hábito, né? Eu não tinha o hábito de falar no... Eu acho assim, uma coisa que eu até falei, compartilhei na turma lá da mentoria, é justamente que você tem que falar com a sua câmera como se fosse seu amigo. É um amigo seu. Então, você tem que falar como se você estivesse falando com seu amigo. Então, eu acho que isso destrava muita coisa. Mas, Bia, eu vou gaguejar, eu vou falar uma palavra inadequada. Gente, o que que tem? Tá tudo bem, também não é assim, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, mas é aí que entra você fazer 24 horas. Se você cuida o que você fala fora das câmeras, quando você estiver nas câmeras, você não vai falar besteira. E aí, uma coisa que você falou que é legal, fazer 24 horas acelera o processo de desenvolvimento. Demais. Tem gente que fica fugindo de algo que é praticamente inevitável, que hoje um bom profissional ele precisa ter uma boa presença digital. Isso não é Israel que está falando, é o mundo que está falando, são os clientes que estão falando, são os grandes líderes empresariais que estão falando. E tem gente que ainda foge disso, como se o amanhã não fosse chegar, né? Então, uma dica legal aí para você, ó, acelera o processo, faz 24 horas, não precisa publicar tudo. Uma dica que eu dou para quem faz a mentoria,
Mas uma dica bem legal é... Ainda não tenho o hábito de falar na câmera. Beleza, não tem problema. Quantos áudios você manda no WhatsApp todos os dias? Imagina aí. Quantos áudios você manda para pessoas que são da sua extrema confiança todos os dias? Substitui o áudio pelo vídeo. Exato. Você tá mandando para sua mãe, para os seus familiares, pro seu companheiro, ou enfim. Exato, e assim... E você e aí as consegue pessoas desenvolver querem- sem perceber. E eu sinto que as pessoas querem estar lindas e maravilhosas e arrumadas para aparecer nos stories. Gente, vocês fazem isso no seu dia a dia? Vocês não fazem, né? Porque você vai pra academia, eu mesmo não vou com rímel. Então eu acho assim, você tem que, mas eu só vou aparecer aqui com filtro. Tira esse filtro, porque quando você sai com seus amigos eles estão vendo você como você é. Então por que que no Instagram você quer parecer diferente? Porque eu tenho umas marcas aqui no rosto que eu não quero que veja. Gente, não é. Então, assim, seja você mesmo, para com essa história. Por isso que às vezes eu tô no cross, aí tem gente que faz, meu Deus, tu postou isso? Eu disse, postei, gente, porque quem tava lá do meu lado tava vendo eu fazer isso. Então, por que Exato. que Então, eu sou isso. A questão, por exemplo, da moto. Eu lembro que, outra coisa, cuidado com crítica. Gente, pra gente ser julgado e criticado, basta só a gente existir. Então, quando eu comprei minha moto, eu ando de moto, ninguém sabe, ninguém imagina, mas eu ando de moto há 3 anos, tá? Eu tirei carteira e comecei a andar de moto recentemente. Parece que nasceu na garupa de uma moto, né? Exatamente. Meu namorado, ele organiza eventos, né, de autódromo, e ele me chamou para ir para autódromo. Já ando no autódromo, inclusive vou botar minha nega no Olha autódromo só. esse ano, por primeira vez. E aí, quando eu comecei a andar de moto, eu fui muito criticada. Bia, mas você é nutricionista. Você é da área da saúde. Aí eu disse, gente, eu não vou atender os meus pacientes com a mão de graxa, não. Isso não existe. Então, assim, e é engraçado como eu consegui conciliar essa situação, porque eu comecei a andar de moto, todo mundo disse, não é possível, como é que Bia vai chegar no consultório de moto? Eu disse, eu vou chegar no consultório de moto, mas eu posso me trocar, gente, isso aí é a coisa mais normal. E aí as coisas foram fluindo de uma maneira que eu lembro que no começo os vídeos que eu comecei a gravar, né, se você entrar no meu Instagram, tem vários vídeos que viralizam muito os vídeos de moto. E aí eu comecei a gravar e eu tinha amigas, né, que falavam, mas eu achei meio assim, porque você fez isso, não sei o quê, sabe? Aí eu disse, mas gente, é assim mesmo, no mundo, no dia a dia na moto, é isso, a gente leva fechada, a gente faz rachinha no sinal, isso é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, eu acho que você tem que fazer as coisas que você gosta. Lógico que existem críticas construtivas, né? Como eu contei aqui. Mas eu acho que você tem que ter muito cuidado com essa questão de crítica, porque... Vou te criticar a todo momento. Com certeza. Então, assim, não deixe de fazer algo com medo do que as pessoas vão achar, vão pensar. Realmente siga seu coração, sempre com ética, com responsabilidade, sabendo que você está... Outra coisa, né? Hoje em dia, você aparece no celular, na câmera, você é um influenciador. Não é isso, viu? Primeiro você tem que saber, você é uma pessoa influenciada, você é uma pessoa influenciável ou uma pessoa influenciadora? É uma coisa que eu nunca vi ninguém falando. Porque existem pessoas que são influenciadores natos. Eu sou uma pessoa que eu comecei a influenciar a vida dos outros fora do Instagram. Sim. Então, eu já era uma pessoa que eu influenciava. Meu perfil de influenciadora. Meu perfil, né? E existem pessoas que são influenciáveis, que o meio... Então, assim, identifiquei que eu sou uma pessoa influenciável. Então, o que você vai fazer? Se afaste de pessoas que não querem ver o seu crescimento, que não crescem. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi também... Essa dica é legal, porque muita gente trava por medo da opinião do outro que não quer que você cresça. Não quer. Não quer. E assim, é uma coisa que soa até estranho quando eu falo isso, mas uma coisa que eu sempre falo, isso eu falo para alguns pacientes, seja egoísta. A gente, mas não é para ser egoísta. A gente precisa ser egoísta, porque, por exemplo, falando de prioridade, quando eu quero priorizar o meu trabalho, muitas vezes eu sou egoísta. Por que eu sou egoísta? Porque o meu tempo é para trabalhar. Eu não tenho mais tempo para ir tomar café com minhas amigas. Eu não tenho mais tempo para... Meu almoço ontem foi um almoço no parceiro meu com a minha... a Gabi, que faz o meu marketing. Foi uma reunião de trabalho. Então, tudo que eu faço, eu torno o meu tempo útil. Perfeito. Então, eu deixei muitas amizades. O tempo, né? Otimizo. Então, assim, eu acabei me afastando fisicamente de muitas amizades que têm a necessidade de estar fisicamente...
Porque eu sou egoísta. E se a pessoa, mas você é egoísta com o seu tempo. Sou. Seja egoísta com o seu tempo. Porque se você quer priorizar qualquer coisa na sua vida, você vai precisar ser egoísta. Então, eu acho que a gente ser egoísta não é um defeito. Lógico, né? Também não precisa ser egoísta Demais, né? demais. Mas eu acho que... Tem que se priorizar. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é a diferença, por exemplo, da ambição e da ganância. A gente tem que ser ambicioso. Não tem pra onde correr. Agora, a gente não pode ser ganancioso. Uma coisa é você querer subir lá em cima e pisar nos outros. Aí eu acho que isso aí já perde total já não sentido. funciona. Mas você ser ambicioso, isso aí não é um defeito. Isso é uma qualidade. Bia, fazer uma pergunta que eu imagino que você já deve ter ouvido muitas vezes e que é de certa forma algo que está bem em evidência, que são profissionais que se destacam muito, que é o teu caso. Você está com quantos anos de carreira na nutrição? Não, são 5. São 5 anos. A gente pode chamar essa de uma carreira meteórica, porque você é nova Nova, na com carreira. certeza. E já tem não só pacientes, mas você tem casos de sucesso, o que é o principal, no meu ponto de vista, o principal fator de medida de sucesso de um profissional é o quanto ele consegue, através das soluções que ele tem, transformar positivamente a vida das pessoas. E você tem ido nesse caminho aí com dezenas e dezenas de casos legais. Já perguntaram para você se você vai ensinar o que você faz para dar tão certo na nutrição? Será que já surgiu esse? Porque hoje a gente vê que o profissional que se destaca muito, ele lança um infoproduto, ele lança uma mentoria, ele vem para esse movimento. E você, eu acho que já tem o método, o resultado, né? O que é o que muita gente não tem e vai para esse movimento sem ter resultado, você já tem. E a audiência, né? Que você já tem muita gente que é engajada com o teu perfil. Existe essa ideia sua? Eu tô dando uma ideia aqui agora. Me conta um pouquinho dessas possibilidades. Existe, e eu acho que foi pronto essa necessidade, por exemplo, ao decorrer da minha carreira, muitos nutricionistas recém-formados, Nutri, eu queria ser seu estagiário. E aí começou, porque a gente é muito carente de estágio clínico na faculdade. Sim. A gente faz um estágio clínico, a gente é obrigado a fazer 3 estágios, né? O clínico, o hospitalar, a gente faz o D1, né? Que é na cozinha, e faz o de UBS. Sim. O clínico, a gente atende, só que a gente atende a cegas, no sentido de que a gente não tem uma experiência e a gente não viveu a experiência de ninguém. Ninguém ensina a gente como é que vai fazer uma anamnese, como é que a gente tem que... Não existe isso. E é uma experiência muito rápida, é uma experiência que você não conecta com os pacientes. Então, eu recebi muitos... eu quero ser seu estagiário. Só que eu não quero prejudicar o meu atendimento, porque é aquilo que eu falei. O meu consultório minha gente, vocês não têm noção o que acontece daquelas 4 paredes. Então, assim, são histórias de vida. E eu acho que isso tira muito a minha conexão com os meus pacientes. Então, eu Sim. nunca quis ter um estagiário do meu lado e muito menos atendendo uma coisa que eu não faço é ter estagiário fazendo dieta dos meus pacientes. Isso é uma coisa que muita gente falava para mim, Bia, mas você precisa. Eu disse, eu não preciso. Eu posso até aumentar a minha consulta, mas nenhum estagiário vai atender meus pacientes, porque eles estão vindo aqui por Bia Moraes. Então, a partir do momento que eu vendo Bia Moraes e uma outra pessoa que pode ter uma competência incrível, só que ele não é Bia Moraes, e ele está fazendo. Então, assim, para mim isso aí não existe. E aí, o que vai acontecer esse ano? Tem novidade. Já tem aí, saindo do forno, um curso, né, que é o primeiro ano de ouro, com Bia Moraes. Tá? Tô dando spoiler Que aqui. legal. E aí vai ser justamente um curso 100% online, né, com várias dicas e realmente mostrando vários processos, bem didático, bem tranquilo, para você realmente saber como criar os seus processos, até fortalecer a sua marca, justamente nesse primeiro ano, nesses primeiros momentos, que realmente a gente fica muito perdido. Então, aquilo que eu passei sozinha... Tem muita informação que você não aprende na muita. faculdade, né? Muita informação, muita, gente. Muita informação. E a gente é muito travado justamente por causa da ética na saúde. E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê todos os outros profissionais fazendo coisas que na faculdade inteira falam que a gente não pode e não deve fazer. E aí você sai totalmente perdido,
você sai como se você estivesse na guerra com uma faquinha e todos estivessem com um canhão, com uma arma. metralhadora, e você com aquela faquinha, você faz, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer aqui? É exatamente isso que você sai da faculdade na área de saúde. E eu não falo só da nutrição. Eu falo de médicos, tanto é que você faz a mentoria para profissionais da saúde e a gente sente essa necessidade do profissional de saúde. Porque realmente são pessoas que, médicos, são anos se dedicando ao estudo, ao conhecimento científico, a plantão. E aí, quando ele chega no consultório, ele não sabe vender a consulta dele, ele não sabe conversar com o paciente, porque ele passou a experiência dele toda nos plantões. Então, assim, é muito essa questão de experiência, né? Então, virá o curso esse ano. Que legal. Pós também haverá mentoria. Opa. Cursos e mentorias com Bia Exatamente. Moraes. Fica ligado aí. Já acompanha o Instagram dela. Vai lá, segue. Você vai divulgar tudo no Instagram, né? Com certeza. Bia Moraes Nutri. Boa. Já segue Bia Moraes aí, que vai ter esse curso voltado inicialmente para nutricionistas. Para nutricionistas. E aí, assim, Estudantes de nutrição, recém-formado, estudantes recém-formados. também é legal, porque, como eu falei, gente, eu comecei a trabalhar na minha marca na faculdade. Eu acho legal isso aí, que é muito de quem já tem outra formação. Já entra na segunda formação com um olhar mais profissional, com um olhar mais Com maduro certeza. para a carreira. Eu já atendi alguns alunos na mentoria, e essa galera, quando se forma, eles já chegam no mercado muito fortes, muito mais preparados do que o Exatamente. colega de classe dele, que ainda está ali viajando, pensando que a faculdade é um doce. Não, e eu estudei a faculdade, né, agora, e eu era uma das mais velhas, né, e aí eu lembro que a minha dupla, Gustavo foi minha dupla praticamente na faculdade inteira, até porque a gente era muito da área desportiva, né, e a gente fez o TCC juntos, super desenrolado, e hoje ele é um nutricionista, aliás, da minha turma, foram poucos nutricionistas, né, que foram para a área clínica, muitos, assim, acabaram nem... Porque, gente, não é fácil. É difícil. Não mas é o processo- fácil. E outra coisa, você sai como nutricionista autônomo. Minha gente, existe uma diferença enorme entre ser autônomo, um empresário, do que ser CLT. Verdade. O CLT, ele já tem ali os processos. Ele bonitinho, chega lá, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Nós não. A gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? É desafiador. Então, assim, é É um desafiador. processo desafiador. É muito desafiador. Então, assim, além de tudo, do médico, do nutricionista ser vendedor, ele é empresário. É. Então, Tem que fazer assim, toda a gestão de Toda muitas a gestão. finanças, Exato. marketing. Exatamente. É realmente É um muito movimento. complicado. Então, assim, a pessoa sai, né, com 5 anos de estudo, nada, a gente não vê nada realmente, essa parte. Só uma cadeira eletiva, alguma coisa Aham. assim, mas é como você Que não falou. dá a profundidade Não devida, dá. né? Então, eu quero encurtar esse caminho, né, desse pessoal. Porque eu vejo que o pessoal sai, aí vai fazer um curso de administração, vai fazer um curso de... Então, assim, eu quero dar essa encurtada, né? Perfeito. Coisas que eu E aprendi. trazendo para criar. sua expertise que já funcionou, já está validado, que você já tem a vivência, que você já vai trazer ali Exato. processado. Acho que isso é o que mais importa, né? Quando é um método validado, processado, para que as pessoas consigam absorver aquilo de uma forma mais fácil e mais célere, né? Exatamente. E aí é aquela coisa, pronto, eu já tenho 1.200 pacientes. E aí você falou isso do método validado, é engraçado, porque hoje em dia o pessoal vai no Instagram e faz, nutricionista, protocolo único. Falei outro dia nos stories. Eu digo, gente, deixa eu explicar uma coisa. Protocolo nunca é único. Se existe um protocolo, ele tem que ser validado. Para ele ser validado, ele foi repetido várias vezes. Exato. Então, você não pode ir para Você não pode falar isso na rede social, que você tem um protocolo único da Porque saúde. hoje a rede social, infelizmente, tornou-se um ambiente em que cada um fala o que quer. E, infelizmente, mais ainda, tem muita gente que acredita. Acredita Esse é muito. esse é Então, um assim, eu perigo. vejo aí os médicos, o protocolo de emagrecimento, gente, não existe protocolo, gente. Existe o protocolo do próprio, né? Assim, Sim. do profissional, que ele segue o seu protocolo, mas não tem essa coisa de protocolo único para emagrecimento. Então, assim, fujam desse tipo de coisa. Então, assim, no curso eu vou ajudar muito para vocês saírem, porque é aquela coisa que eu falei de viralizar. Você vai entrar em evidência, mas você vai cair rápido. Então, é a mesma coisa do emagrecimento, a conseguir fazer A gente consegue emagrecer, mas não é difícil emagrecer, difícil é se manter magro.
Então, você consegue aparecer na mídia. Você consegue Cuidado sua com marca. as embalagens, né? Exato, você consegue. Você vai lá você viraliza num vídeo, você faz uma entrevista com alguém conhecido, você aparece num programa, você faz isso. Beleza, você ficou conhecido, mas você vai se manter? Como é que você vai manter isso? Então, eu acho que construir uma marca consolidada é isso, é você criar sua marca, se manter no mercado, independente do que chega por aí, né? É aquela coisa, por exemplo, agora das canetinhas, né? Que muita gente fez, eita, Nutri, e agora? Eu fiz, e agora eu vou seguir igual como eu seguia na época da bariátrica. Então, Sim. assim, precisa... Olha, não tem nada que substitua dieta e treino. Pode lançar o que for, mas não existe. Então, assim, aí o que a gente faz? Se reinventa, estuda. Claro. Estuda muito, porque assim, O movimento na é área da constante, né? saúde é muito complicado, porque faz toda a diferença. A saúde é uma coisa séria. Então, você tem que estudar. Você não pode ficar vendo vídeo no Instagram para ver o que realmente... Não, o seu paciente, você está cuidando da vida dele. Então, você tem que ter muito conhecimento, muito conhecimento. Então, estude bastante as coisas que começam a aparecer, se reinvente, sabe? Então, assim, você tem que sempre estar se atualizando para poder entregar sempre o melhor. Maravilha, maravilha. Com vocês, Bia Moraes, pessoal. Chegando aqui no último bloco do nosso episódio de hoje. Eu faço sempre 3 perguntas nesse podcast, que são as únicas 3 perguntas obrigatórias. Eu quero saber, Bia, sua visão. Eu queria que você profetizasse a nutrição daqui a 5 anos. Como é que vai estar esse mercado daqui a 5 anos? A gente vai estar lidando com novos problemas, né? Hoje a gente lida com a obesidade como o grande desafio, né? E eu acho que daqui 5 anos vai ser a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a falta de massa magra, que é o que vai acontecer, né? A gente está vendo uma diminuição, aliás, ainda não estamos vendo uma diminuição da obesidade, vai começar agora. Então, realmente, né, esses medicamentos que chegaram são revolucionários, eu não sou contra. Tanto é que a bariátrica vai diminuir, eu acho que daqui 5 anos nem existe mais bariátrica, né? A gente vai usar realmente os medicamentos, é muito mais invasivo, muito mais seguro nesse sentido. Só que a gente vai ter um problema sério com a longevidade. Eu acho que não 5 anos, mas assim, arrisco dizer em uns 20 anos, pode ser que nossa longevidade diminua. Pode ser que as pessoas comecem a morrer antes. E não é por problemas da obesidade, é problema de sarcopenia. Porque o músculo, ele vem... os estudos mostram que quanto mais músculo você tem, mais longevidade você tem. Então, a gente vai passar um período ainda até as pessoas entenderem que não é só emagrecer. Não é só tomar as canetinhas, perder peso na balança, porque, infelizmente, nós da nutrição, a gente já tinha combatido essa história de só perder peso, e aí veio as canetinhas. Uhum. E aí as pessoas, elas esquecem tudo que, né, que viram, aí é aquela urgência de emagrecer. Então, eu acho que daqui 5 anos a nutrição, mas a gente sempre vai estar combatendo uma doença, isso aí eu tenho certeza absoluta. E Bia, daqui a 5 anos, como é que vai estar? Eu quero continuar atendendo, porque é algo que eu amo, né? Assim, é uma coisa que é a minha paixão. Eu realmente, né, fiz transição de carreira, mas eu quero estar realmente ajudando novos profissionais, né? Porque a gente sabe que Bia é uma só, né? A gente vai envelhecendo. Então, eu quero deixar esse legado, né, para a nutrição. Então, eu quero realmente formar vários nutricionistas com a minha mentoria. Eu acho que isso aí eu vou conseguir alcançar muito mais vidas, né? Não é nem essa questão de que eu orientando um profissional, eu sei que ele vai conseguir atingir de uma maneira maravilhosa os pacientes dele. Então, eu acho que eu quero me vejo aí em 5 anos. Ah, que massa, que legal. E agora a nossa última pergunta. Qual foi o melhor conselho que você recebeu na sua vida? Eu queria que você compartilhasse esse conselho aqui com a nossa audiência. O melhor conselho, eu acho que foi da minha mãe. Opa! Foi da minha mãe, que eu lembro que eu tinha 20 anos. Conselho de mãe é sempre bom, né? Conselho de mãe. E aí eu falei, mãe, eu vou pro México. Aí eu lembro que eu tava no quarto e aí ela fez, segue teu coração. É isso que você quer? É isso que o seu coração quer? Segue ele. E esse conselho eu levei para tudo na vida, né? Porque eu sou uma pessoa que, né, eu já mudei de país 3 vezes, 2 vezes. E tudo eu sigo meu coração. Tudo eu sigo meu coração. Às vezes a gente quebra a cara. Isso aí faz parte da vida. Normal. Mas eu acho que é isso aí.
E um conselho que eu dou, não sei se eu já recebi, não me lembro, mas pode ser que a vida tenha me ensinado. Mas eu acho que o problema não é cair. O problema é você cair e ficar lá. Agora, eu acho que cair e levantar várias vezes, eu acho que isso aí é muito mais difícil, né? É muito mais complicado. Porque, assim, você desistir é aquela coisa, você fez, desistiu. Mas eu falo muito isso para meus pacientes. Não tem problema, porque os pacientes chegam, ai, Nutri, eu não cheguei na meta, aí eu desisti. Eu fiz, mas você está aqui. Você não desistiu por completo. Então, eu acho que quando a gente tem um sonho, vão ter altos e baixos. A gente vai uma hora ter que dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência disso aí. Então, eu acho que você seguir o seu sonho no pé no chão, sabendo que existem etapas, né? Por exemplo, até meus pacientes no emagrecimento, durante um ano, aí às vezes eu sento e digo, vem cá, o que aconteceu nesse ano? Teve meses que você teve que abrir mão disso, porque nasceu seu filho, porque você perdeu o emprego, por causa disso, por causa daquilo, mas você não desistiu. Então, eu acho muito isso. Eu acho que não desistir dos nossos sonhos, sabe? Por mais que você veja que está cansativo, vá procurando outras maneiras. Eu acho que tudo que a gente faz com Amor. vontade, com realmente convicção e realmente vivendo o propósito, eu acho que a gente consegue chegar assim. Que mensagem, galera. E aí fica essas duas mensagens para vocês. Siga o seu coração e faça tudo com amor. Não desista, não desista dos seus sonhos. Quero agradecer, Bia, por compartilhar aqui sua história com tanta generosidade. Uma história muito bacana, muito bonita, de muito sucesso. Que seja de ainda mais sucesso a sua carreira. Muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente. E quero agradecer a você que ficou por aí até agora, assistiu nosso episódio completo, já deixou seu like e agora vai compartilhar todo esse episódio com seus amigos do grupo do WhatsApp, com os colegas do grupo do trabalho, com a galera da faculdade. Compartilhe aí, ajude essa mensagem a chegar mais longe. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós estamos juntos aqui toda terça-feira às 19 horas com episódios novos. E todo dia tem os shorts, tem as publicações daqueles cortes legais de frases que são faladas aqui, de ideias, de insights que são falados. E aqui a gente está diretamente da Target Studios, sob a direção do Bruno, nosso querido amigo diretor do BAcast, encerrando mais um episódio. Muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima, galera!